Olá, gente! Bem, chegamos à nossa terceira aula dessa semana e, ainda dentro da temática sobre refugiados e imigrantes, nós iremos trabalhar com o gênero textual charge, né? E a relação, né, dessa charge com as leituras que nós já fizemos. Por isso, o título Conversa entre Textos, né? Vocês sabem que os textos, eles retomam assuntos que já foram discutidos ou tratam também de os mesmos assuntos, né, mas com uma linguagem diferente. Bem, a charge, né, na atualidade, é um instrumento bastante utilizado pelos meios de comunicação, o jornal impresso, televisão, internet, para se mostrar formas de protesto e crítica aos problemas sociais, principalmente ao sistema social político brasileiro, né. Então, a charge ela é criada a partir da notícia, por isso é um meio de situar o leitor sobre os acontecimentos no Brasil e no mundo. O chargista, que é quem cria a charge, ele com poucas palavras ou mesmo sem palavras, permite ao leitor construir uma visão social da realidade, né, representando-a simbolicamente. Então, para transmitir informações que envolvem fatos, sempre retratam um acontecimento específico. Um assunto, né, que seja conhecido de todos os leitores. Então, para que você entenda o conteúdo da charge, você precisa saber, né, a qual assunto ele está sendo relacionado, né? E quase sempre ele está relacionado com manchetes da primeira página dos jornais, né, que resumem os temas mais importantes das publicações. Mas também pode estar relacionado com artigos de opinião e outras notícias. Na charge, o elemento visual é predominante, e grande parte do sentido desse gênero é constituído pela imagem, além de muitas vezes, por si só, ser responsável pelo humor, traço básico do texto chargico. Vamos lá, para as características da charge, né? ênfase no aspecto gráfico-visual, desenho caricatural, né? Que caricatural vem de caricatura, né? Que mostra aqueles exageros. Texto com elemento secundário, né, o principal mesmo é o visual, ilustrações centralizadas, pouca importância atribuída ao cenário, né, temas controversos ligados ao momento de produção do texto, utilização de recursos como metáfora, metonímia, personificação, que são figuras de linguagem, destronamento do ser humano, né, colocado em situações absurdas, e a temática ligada ao momento, geralmente com temas políticos, né. Então, o chargista, ele usa da arte para reconstruir o fato à sua maneira, né, apropriando-se dele e, quem sabe, elaborando de maneira que o leitor gostaria de ver. O surgimento do desenho aliado ao texto, na imprensa escrita, precede a fotografia, e era o recurso mais viável na época para ilustrar o que se contava, né? Observem. Vocês leiam essas charges, atentando-se para a linguagem verbal e não verbal que compõe esse gênero textual, né? Procure reconhecer o fato recorrente que está sendo retratado, bem como a crítica realizada pela charge, certo? A primeira charge. E a segunda. Então, observando as duas charges, sem a linguagem verbal, seria possível compreender essa charge? Que palavra carrega a crítica feita ao personagem central do fato retratado na charge? E que elemento visual, né, a linguagem não verbal, a imagem, a forma de representar os personagens, né, carrega essa mesma crítica? O que se pode concluir sobre cada personagem a partir da maneira como eles são representados? Você concorda com a crítica realizada por essas duas charges? Observem, vamos comparar as duas. Elas trazem a mesma crítica? Então, a gente pode afirmar que elas tratam do mesmo tema? Vou deixar vocês pensarem, certo? Vamos agora à charge que nos interessa, certo? Ela está aí no livro de vocês na página 75, certo? Bem, antes de iniciar a leitura da charge, eu gostaria de tecer alguns comentários, né?
Ainda a respeito da charge, né, esse gênero, ele nunca será autoexplicativo, né? O discurso presente na charge está associado a outro texto, né, a acontecimentos que o contextualizam com determinada situação na sociedade. Então, muitas charges dialogam com notícias e editoriais do próprio jornal em que foram publicadas. Então, esse recurso nós chamamos de intertextualidade, né? E ela é utilizada pelos chargistas geralmente de forma implícita, o que exige do leitor, né, um conhecimento prévio deles para que possa entender a charge, certo? Então, grande parte das charges aborda a questão do exagero, né? Então, exagerando, o chargista consegue dar ênfase maior ao que está tentando dizer, ao evidenciar aspectos marcantes, né, do que ele está tentando, né, do que ele propõe a retratar. Então, são distorções que distanciam o desenho da realidade, mas aproximam-no da verdade. Então, ao mesmo tempo, os exageros são responsáveis por enaltecer o caráter cômico das charges e provocar o riso dos leitores. Agora, vocês vão observar, né, a charge e o texto que nós lemos na última aula, né, e vão refletir que relação existe entre a notícia e a charge. A notícia deu origem à charge ou a charge foi feita independente da notícia? E nós já sabemos, né, que a charge, ela retrata, né, um tema que já foi abordado. Então, o conteúdo da charge faz relação ao assunto retratado na notícia, certo? Bem, nós lemos uma notícia que relatou um crime de ódio, né, e também lemos comentários de leitores sobre esse fato, né? Mas será que o brasileiro é mesmo um povo receptivo e hospitaleiro? O que é que vocês acham? Então, por que situações com refugiados em outros continentes causam tanta comoção aos brasileiros e as ocorridas aqui nem tanto? É bom refletirmos, né? Bem, então vamos ler a charge e compará-las com a notícia e os comentários também que foram feitos sobre ela, tá certo? Nós temos aí dois personagens, né? Um personagem lendo um jornal com a manchete Europa se fecha para imigrantes. E nós temos aí o comentário, né, desse personagem a respeito do que ele está lendo. Não se vira as costas para imigrantes que precisam de ajuda. Aí, do lado, né, nós temos uma pessoa que representa um imigrante, né? Como é que nós sabemos disso? Pela camiseta dele, né, que está escrita Haiti, né? E também pela fala dele, né? Ele não fala português, o que é que ele diz? Excuse me, senhor, né? Então, a gente sabe que não é uma pessoa brasileira, certo? Então, que fato originou essa charge? O tratamento discriminatório que diferentes países, inclusive o Brasil, dá aos imigrantes refugiados, né? E o que pode provocar efeito de ironia nessa charge? O fato dos brasileiros se indignarem com o tratamento de outros países com imigrantes, né, mas não relacionarem as próprias atitudes com os que vêm para o Brasil, né? Que imagens estão em primeiro plano e quais se encontram no fundo da ilustração? Por que isso ocorre? As imagens que estão no primeiro plano, né, é um homem que lê o jornal, né, sobre a crise de refugiados e ignora um imigrante refugiado que está ao lado dele. Ao fundo, nós vemos o quê? Uma banca de jornal, né? Isso ocorre porque o chargista criou um contexto para a cena, mas dá ênfase à relação entre o brasileiro e o imigrante refugiado. Que relação pode ser estabelecida entre a charge e a notícia refugiado sírio é agredido enquanto vendia esfirras em Copacabana? Vocês vão explicar, certo? É uma opinião pessoal aí. Mas, né, eu posso dizer que a xenofobia, né, que não ocorre apenas em situações extremas, mas também na indiferença, né? Você sabia que a agressão contra o imigrante sírio é crime? Leia a lei que estabelece punições em relação a atos racistas e xenófobos. Lei número 9459, de 13 de maio de 1997.
altera os artigos 1º e 20º da Lei 7716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor e acrescenta parágrafo ao artigo 140 do Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os artigos 1º e 20º da Lei número 7716, de 5 de janeiro de 1989, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 20º. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 2º. Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial sobre pena de desobediência. 1. O recolhimento imediato, a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo. 2. A cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 2º, constitui efeito de condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido. Artigo 2º. O artigo 140 do Código Penal fica acrescido do seguinte parágrafo. Artigo 140, parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o artigo 1º da Lei nº 8081, de 21 de setembro de 1990, e a Lei nº 8882, de 3 de junho de 1994. Brasília, 13 de maio de 1997. 176 da Independência e 109 da República. Fernando Henrique Cardoso. Vamos entender um pouco sobre o texto que nós acabamos de ler, né? Explique o que essa lei pune ou proíbe. A lei pune ações de qualquer natureza que pratiquem, induzam ou incitem a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. De acordo com essa lei, qual crime foi cometido pelo homem que agrediu o refugiado sírio? Qual seria a sua punição? Bem, foi uma prática de preconceito e discriminação com incitação à violência ao imigrante sírio, né, devido à sua procedência nacional. A pena é de 1 a 3 anos de prisão e multa. E a pessoa que fez comentário xenófobo na internet também cometeu crime? Explique. Sim. Mas é um agravante, né? Devido à abrangência dessa ação. A pena é de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Se o homem tivesse produzido um vídeo publicado na internet, a pena seria a mesma? Não, a pena seria maior, de 2 a 5 anos de reclusão ou multa, e também a retirada do vídeo da internet e de diferentes plataformas digitais. Pela leitura da lei, qual é a relação entre artigo, parágrafo e inciso? Números romanos. Bem, o artigo ele indica a norma a ser cumprida, né? Os parágrafos especificam o crime previsto no artigo e os incisos explicam os parágrafos. Espero que vocês tenham compreendido um pouco, né, sobre a estrutura, né, desses textos legais, para quando vocês se depararem com um, vocês identificarem, tá bom? Chegamos ao final, gratidão e fiquem em casa.